Hoje trago ao canal do YouTube da Certform Escola de Formação Prática uma matéria de contabilidade financeira. Vamos falar sobre suprimentos. O que são suprimentos? Como é que se contabilizam? Em relação aos juros, até que ponto são aceitos do ponto de vista fiscal? Trata-se de uma matéria sobre o financiamento das empresas pela via do capital alheio, ou seja, neste caso, de empréstimos que os sócios podem fazer à sua empresa. Antes quero começar por lhe agradecer o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Fiscalidade, contabilidade, finanças empresariais, gestão de negócios são matérias que ministro nos cursos fortemente práticos da Certform Escola de Formação Prática. Pode consultar o site da Certform em certform.pt. Vai ter acesso ao calendário de formação, onde estão disponíveis as datas de início dos próximos cursos. E para conhecer detalhadamente os programas, os objetivos dos cursos, pode também consultar no site da Certform e-learning e live streaming e ter assim acesso a toda a oferta formativa que disponibilizamos na forma e-learning, ou seja, através da plataforma e-learning da Certform, com sessões assíncronas, que podem ser feitos estes cursos e-learning de acordo com a sua disponibilidade, ao seu ritmo e a partir de qualquer parte do mundo. Desde que tenha uma ligação à internet, um computador, fazendo a inscrição, terá acesso às credenciais de acesso à plataforma e-learning da Certform e iniciar assim de imediato o seu percurso formativo. Nas formações live streaming, ou seja, com sessões síncronas, aqui os cursos têm efetivamente uma data de início, porque são grupos de formação, turmas, nesse sentido, no calendário de formação da Certform, pode consultar as datas de início dos próximos cursos e quaisquer dúvidas que tenha, questões que nos queira colocar, pode sempre fazê-lo através dos contactos que estão no site, do e-mail, o geral@certform.pt. O tema deste vídeo são os suprimentos. Como é que se contabilizam suprimentos? Suprimentos são empréstimos que os sócios podem vir a fazer à sua empresa. Eu vou mostrar um conteúdo sobre suprimentos de um manual que concebi para um dos cursos da Certform, denominado As Fontes de Financiamento, Capital Próprio versus o Capital Alheio. E neste manual, onde desenvolvo as várias fontes de financiamento pela via de capitais próprios e pela via de capitais alheios, temos então na página número 20 e seguintes a matéria sobre os suprimentos. São várias as fontes de financiamento de uma empresa pela via do capital próprio, pela via do capital alheio. E no que diz respeito ao capital alheio, os suprimentos, que é um financiamento através de capital alheio, eles consistem em conformidade com o número 1 do artigo 243 do Código das Sociedades Comerciais. Esta matéria dos suprimentos é uma matéria que está regulada no Código das Sociedades Comerciais. Um suprimento ou um contrato de suprimento é um contrato pelo qual o sócio empresta à sociedade dinheiro ou outra coisa fungível, ficando aquela obrigada a restituir outro tanto do mesmo género e qualidade, ou pelo qual o sócio convenciona com a sociedade o diferimento de créditos seus sobre ela, desde que, em qualquer dos casos, o crédito fique tendo características de permanência.
Os suprimentos identificam-se com empréstimos dos sócios à sociedade ou diferimentos de créditos dos sócios sobre a sociedade, em que avulta o seu caráter de permanência. Quer isto dizer que, tendo por finalidade responder a necessidades estruturais da sociedade, revela uma preocupação forte com o interesse da sociedade. Por isso, constitui índice de caráter de permanência o diferimento ou prazo do reembolso superior a 1 ano. Ou seja, superior a 1 ano o contrato de suprimento. O sócio empresta uma determinada quantia à empresa, a restituição pelo contrato de suprimento deverá vir num prazo superior a 1 ano. Bom, como é que se contabiliza um suprimento? Vamos ver um caso prático aqui deste manual. O caso 16, um caso prático sobre a contabilização de suprimento. Vamos ver o que é que aconteceu aqui numa empresa e como é que o suprimento se contabiliza. E depois também vamos ver como é que impacto é que esta contabilização vai ter ao nível das demonstrações financeiras da empresa, nomeadamente ao nível do balanço e da demonstração dos resultados, e até que ponto os juros que o sócio vai cobrar ou receber da empresa são, na perspectiva da empresa e em sede de IRC, aceitos do ponto de vista fiscal. Temos a entidade ABH Limitada, pretende obter um financiamento a médio e longo prazo, no montante de 150 mil euros. Em Assembleia Geral, foi proposto pelo sócio Manuel o empréstimo por este à sociedade, mediante a taxa de juro anual de 4,5%, taxa revista anualmente em Assembleia Geral, mas no primeiro ano será 4,5%. Juros pagos no final de cada ano do empréstimo e o reembolso total no período a determinar pela gerência da empresa. A proposta do sócio foi aceite, tendo o montante sido transferido, portanto do sócio obviamente para a empresa, no dia 30 de abril do ano N. Em primeiro lugar, vamos fazer aqui umas contas. O sócio Manuel vai emprestar 150 mil euros à empresa, está contratualizada uma taxa de juros de 4,5%, portanto estamos aqui a falar de um suprimento, um financiamento que o sócio vai fazer à sua própria empresa e trata-se de um recurso a capital remunerado, ou seja, estamos a falar aqui de dívida onerosa. O sócio cobra juros e, portanto, esta dívida tem um custo para a sociedade. O juro, ou seja, vai ser contabilizado como um gasto. Mas vamos, em primeiro lugar, fazer o cálculo deste juro. A taxa anual é de 4,5%. Bom, eu vou ter de converter esta taxa anual numa taxa mensal, porque no lançamento nós vamos ter de aplicar o pressuposto do acréscimo no ponto de vista dos juros. O pressuposto do acréscimo diz-me que os gastos, ou os rendimentos, neste caso os gastos, eles vão ser reconhecidos no período a que dizem respeito, independentemente do pagamento, no caso dos gastos, ou do recebimento, no caso de rendimentos, a ocorrer em período ou em períodos seguintes. A verdade é que este empréstimo ele vai ter aqui uma vigência em que vamos ter de fazer uma passagem de ano, porque vamos ter determinado número de meses relativos ao ano N e uma parte já relativo ao ano N mais 1, e os juros do ano N têm de ser reconhecidos relativamente a esse mesmo período, N, sabendo que, ou independentemente do facto que o seu pagamento ao sócio dos juros só vai ocorrer passado um ano. Então, vamos ter de aplicar aqui o pressuposto do acréscimo, contabilizar os juros do ano N, independentemente do seu pagamento só ocorrer no ano seguinte. Para calcular os juros,
Utilizamos aqui uma fórmula da matemática financeira ou do cálculo financeiro. 1 mais a taxa equivalente igual a 1 mais a taxa de juros elevado ao período da taxa equivalente sobre o período da taxa anual. Isso significa que a taxa anual é de 4,5%, conforme aqui está nos dados, para fazer a conversão numa taxa de juro mensal. Aplicamos esta fórmula e fazemos 1 mais a taxa de juro anual, 4,5% corresponde a 0,045. Portanto, 1 mais 0,045 elevado a 1, a dividir por 12, a 1 dozeavos, elevado a 1 dozeavos. Este cálculo, uma vez feito, ele dá uma taxa de 0,367448, 0,94%. Isto é uma taxa mensal. Portanto, nós depois, relativamente aqui a esta forma, temos de fazer 1 menos o valor que é obtido para obtermos o valor da taxa, dá 0,30 e depois temos de multiplicar por 100%, não é? Para obter o valor da taxa. 0,36748094% é a taxa mensal. E nós temos de verificar o seguinte. O empréstimo é de 150 mil euros. E o empréstimo ele vai ocorrer no dia 30/4. Portanto, no dia 30/4 é o dia 30/4 do ano N, é quando o sócio empresta a verba de 150 mil euros. E então, vai ser um ano de contagem de juros, para já, o primeiro ano. Ele recebe os juros no fim desse primeiro ano. De 30/4 até 31/12 vão 8 meses. 8 meses pertencem ao ano N e 4 meses pertencem ao ano seguinte. Então nós temos de reconhecer os juros do ano N relativos a 8 meses. O que vai de 30 de abril, no fundo de maio, não é? Até dezembro. E depois temos de considerar no próximo ano os juros de janeiro até 30 de abril, 4 meses. E os gastos são contabilizados no período a que dizem respeito. Temos de reconhecer o gasto dos juros, 8 meses relativos ao ano N já, independentemente de sabermos que o pagamento só vai ser feito no ano seguinte, a 30 de abril do ano N mais 1, é quando se paga o primeiro ano de juros. Então, para aplicar o pressuposto do acréscimo, os cálculos a fazer são relativos ao ano N, temos 8 meses, vezes a taxa de juro mensal, portanto, corresponde aqui a esta taxa equivalente à anual, que eu já expliquei como é que se calculou, e multiplico por 150 mil euros, o valor do capital emprestado. Então temos 4.409,77 euros de juros relativos ao ano N. 8 meses do ano N. Ou seja, aquilo que me deia desde maio, não é? Desde 1 de maio, primeiro dia, depois do dinheiro estar na conta, 1 de maio, até 31 de dezembro do ano N, contamos 8 meses. E, portanto, são 8 meses de juros à taxa de juro mensal, corresponde a 4.409,77. Esta verba tem que dizer respeito ao período N, tem que afetar a demonstração dos resultados do período N no âmbito dos juros suportados. É um gasto financeiro. Para o próximo ano, vamos considerar 4 meses, ou seja, aquilo que vai desde 31 de dezembro do ano N, ou melhor ainda, desde 1 de janeiro de N mais 1 até 30/4 de N mais 1, 4 meses para o ano N mais 1, vezes a taxa de juro mensal,
vezes 150 mil euros, 2.204,89. Este é o valor dos juros que dizem respeito ao próximo ano. Bom, feito aqui então esta análise da imputação de juros a cada um dos períodos, pressuposto do acréscimo, vamos então ver a contabilização, em primeiro lugar, relativa ao ano N. No dia 30/4 do ano N, ocorre a transferência que o sócio faz para a sociedade relativo ao empréstimo, ao suprimento. Nessa altura, debitamos a conta de depósitos à ordem pela entrada de 150 mil euros nos cofres da empresa e vamos constituir um passivo, uma dívida para com o sócio. E é um passivo de natureza financeira, é um passivo financeiro, é uma dívida, e nesse caso utiliza-se a conta 2532, correspondente a outros participantes, suprimentos e outros mútuos, e sendo esta conta um passivo, dívida, nós sabemos que os passivos creditam-se pelos aumentos e debitam-se pelas diminuições. Neste caso, está a aumentar o passivo da empresa, ao nível do balanço, aumentar a dívida, neste caso para com o sócio, temos de creditar esta conta dos financiamentos, a conta 2532, relativos a suprimentos, por 150 mil euros. Este é o primeiro lançamento que é feito. Este é o lançamento do recebimento do empréstimo do sócio. Quando chegar ao dia 31 de dezembro, temos a problemática aqui da aplicação do pressuposto do acréscimo. E aqui vai funcionar como um lançamento de retificação, aqueles lançamentos de regularização que se fazem no final, no encerramento de contas. Porque nós temos de, como já referi, de reconhecer os juros como um gasto do período que dizem respeito ao período N, sabendo que só vão ser pagos no próximo ano, a totalidade dos mesmos. Mas aquilo que diz respeito ao ano N tem que ser reconhecido como um gasto e tem que afetar a demonstração dos resultados. Vimos que são 8 meses que pertencem ao ano N, o que totaliza 4.409,77. Eu já expliquei ainda há pouco aqui a conversão da taxa anual de 4,5% numa taxa mensal, por equivalência aqui, já fizemos os cálculos, e portanto vamos contabilizar na conta 6911. A conta 6911 é uma conta de juros de financiamento suportados, uma conta de gastos que vai afetar a demonstração dos resultados deste período em 4.409,77. E a contrapartida? Bom, a contrapartida é a aplicação de uma conta de acréscimos. Acréscimos de gastos, aplicação da periodização económica, do pressuposto do acréscimo. Nós estamos a acrescer a este ano um gasto cujo pagamento só vai ocorrer no próximo ano. Então utilizamos a conta 2722 do Código de Contas, denominada credores por acréscimos de gastos. É uma conta que depois vai figurar no nosso balanço, enquanto que a 6911 figurará na demonstração dos resultados e, claro, vai ter impacto ao nível dos resultados contabilísticos da empresa, do próprio resultado líquido do período, por ligação, obviamente, ao balanço, porque o resultado líquido do período liga a demonstração dos resultados ao balanço da empresa. Este é o lançamento que se faria no ano N. E no próximo ano? No próximo ano temos mais 4 meses para finalizar o primeiro ano de contagem de juros. E chegados a 30/4 de N+1, data que está estipulado para pagar a primeira parte dos juros, ou os juros anuais relativos aqui a este financiamento, que vence 4,5% de taxa de juro anual, paga no final de cada ano do empréstimo,
e o empréstimo começou a 30/4 do N e o seu primeiro ano tem términos a 30/4 de N mais 1, e nessa altura o que é que nós vamos fazer? Vamos ter de reconhecer o pagamento aos sócios, ou ao sócio neste caso, dos juros anuais. Vamos-lhe pagar juros e nesta altura vamos-lhe pagar os juros todos, porque o pagamento, segundo o contrato, de juros anuais é feito no final de cada ano. De cada ano, obviamente, deste contrato de suprimento. A 30/4 de N mais 1 vence então os 12 meses. Contabilizamos nessa altura os juros que efetivamente pertencem ao ano N mais 1 e que são 4 meses, ou seja, 2.204,89. Estes são os juros que efetivamente pertencem ao ano N mais 1, o janeiro, o fevereiro, o março e o abril. Até 30 de abril, portanto, venceram 2.204,89 euros de juros, conforme estava demonstrado aqui no cálculo que eu fiz há pouco. E depois, aquela parcela de juros que tinha ficado a crédito da conta 2722, credores por acréscimos de gastos, que anteriormente foi creditada, agora vamos debitá-la. E saldou. Ou seja, quando no ano seguinte debitamos os credores por acréscimos de gastos, esta conta que tinha assumido ali um passivo, agora a nível de balanço, agora salda. E estas contas de acréscimos e diferimentos, elas no ano a seguir, elas acabam por saldar. É o que acontece aqui, esta conta é debitada por 4.409,77, que eram os juros que foram gasto do período anterior e que agora vão ser efetivamente pagos. Temos de fazer a retenção na fonte. Trata-se de uma retenção na fonte de capitais. Os juros, na perspectiva do sócio, os juros são um rendimento de capitais, portanto, vão ser integrados na perspectiva do sócio, considerando que o sócio é uma pessoa singular, é o Manuel, ou seja, é um sujeito passivo de IRS. Para ele, os juros vão constituir um rendimento da categoria E, ou seja, um rendimento de capitais. E os rendimentos de capitais, no caso concreto aqui destes juros, vão fazer uma retenção a uma taxa liberatória estipulada no artigo 71 do Código do IRS. Uma vez que o destinatário dos juros é uma pessoa singular, temos de consultar o Código do IRS, nomeadamente o artigo 71 do Código do IRS, e verificar qual a taxa liberatória que incide aqui sobre este tipo de rendimento da categoria E. E a taxa liberatória que vai incidir sobre este rendimento é de 28%, conforme está explanado aqui no artigo 71 do Código do IRS. Trata-se de uma taxa liberatória que, quando agora deste pagamento, a entidade a sua empresa, que é uma entidade com contabilidade organizada, vai reter 28% sobre o valor dos juros, ou seja, 1.852,11. E, portanto, este valor vai ficar ali na entidade para que a entidade, pela via da substituição tributária, aplica-se aqui este princípio da substituição tributária, a entidade retém esta verba e até ao dia 20 do mês a seguir terá de transferir esta verba para as finanças. E o sócio tem assim o imposto sobre estes capitais já considerado pela via da taxa de tributação, neste caso liberatória, em sede de IRS. Sendo uma taxa liberatória de IRS, o sócio não vai ser obrigado a declarar este rendimento, tornando-se a taxa liberatória definitiva, ela libera o sujeito passivo de declarar o rendimento. Todavia, o sócio, se
assim entender e se optar pelo englobamento deste rendimento, terá de, na altura, preencher, na altura da entrega do modelo 3 do IRS, preencher o anexo E dos capitais, declarar o rendimento e a respectiva retenção do IRS, se for essa a sua intenção de englobar o rendimento. Se ele não quiser englobar o rendimento e se ficar satisfeito aqui pelo valor que, entretanto, já foi entregue às finanças, uma vez que se trata de uma taxa liberatória do artigo 71, não obriga o sujeito passivo a declarar o rendimento e pressupõe-se, nesse caso, que não engloba o rendimento. Portanto, temos então aqui a retenção na fonte, em sede IRS, e depois o pagamento dos juros ao sócio, que é a diferença. São 4.762,55, seria o valor total dos juros, menos a retenção na fonte, é o valor líquido que é transferido para o sócio em termos de juros já líquidos, deduzidos desta retenção ou desta retenção à taxa liberatória de 28%. Se estivéssemos perante suprimentos entre duas empresas, também se aplicaria uma taxa de retenção, mas aí seria em sede IRC. Entre duas empresas, teríamos de considerar o artigo 94 do Código do IRC, eu agora vou passar aqui ao Código do IRC, o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, e quando estamos a falar de duas empresas, uma emprestou um valor a uma outra, e, portanto, temos ali um contrato de suprimento, tem que se aplicar também retenção na fonte, mas em sede IRC, e aqui aplicaríamos o artigo 94, retenção na fonte, pessoa coletiva, e o IRC, neste âmbito, a retenção na fonte, seria à taxa de 25% no âmbito aqui deste tipo de capitais, juros de suprimentos. Agora, qual é o impacto que isto tem nas demonstrações financeiras e até que ponto estes juros são fiscalmente aceitos no período N e depois no período N+1? Relativamente ao impacto nas demonstrações financeiras, esta contabilização que nós acabamos de fazer, ela vai ter impacto ao nível do balanço e ao nível da demonstração dos resultados. Ao nível do balanço, nós temos aqui o recurso a capital alheio, portanto, dívida, passivo e dívida onerosa, e, portanto, ao nível do balanço, vamos ter um aumento do passivo que se traduz, e aqui estamos a falar de um empréstimo a mais de um ano, não é? Este caráter de permanência que o próprio Código das Sociedades Comerciais refere, indica que no início vamos estar perante um passivo e um passivo não corrente no âmbito dos financiamentos obtidos. Portanto, vai aumentar o passivo da empresa, a dívida da empresa, e que esse aumento de passivo irá estar, portanto, como eu acabei de referir, é um empréstimo de médio e longo prazo e corresponde a um passivo não corrente. Ao nível do balanço, temos este principal impacto do passivo. Claro, teríamos também o impacto do aumento dos nossos depósitos, 150 mil euros. Também teríamos aqui um aumento dos credores por acréscimos de gastos neste primeiro ano, de 4.409,77, também tem impacto no balanço. E depois, ao nível da demonstração dos resultados, o impacto está nos juros. Ou seja, na demonstração dos resultados do ano N, virão juros de 4.409,77 por causa da contabilização na conta 6911, e depois no próximo ano, 2.204,89, também por causa da conta 6911. Esta conta tem impacto na demonstração dos resultados no âmbito dos juros e gastos similares suportados. É aqui que se vão considerar os juros para o período N,
e depois para o período N mais 1. Isto porque, como nós sabemos, a demonstração dos resultados, ela incorpora os rendimentos e os gastos apenas daquele período, para que se formem os vários resultados contabilísticos daquele período, incluindo o resultado líquido do período, que vai ser o resultado antes de impostos, depois do IRC surge, ou do imposto sobre o rendimento do período, surge o resultado líquido. A questão que se coloca é a seguinte: estes juros que vão ter impacto na demonstração dos resultados, os do período N e depois no próximo ano, os do período N mais 1. Estes juros serão fiscalmente aceitos? Será que as finanças, ou no caso concreto, o código do IRC, assim melhor, o código do IRC aceita estes juros como gasto? Ou vai haver alguma diferença entre a base contabilística, aquilo que nós vamos contabilizar, e a base fiscal, o que é reconhecido pelo código do IRC? Ora, na verdade, as empresas, ao contabilizarem estes gastos, terão de ter em conta a taxa de juro que é aceite. E sobre essa matéria, a Portaria 279 de 2014, de 30 de dezembro, publicada no Diário da República, primeira série, número 251, veio estabelecer a taxa de juro anual a aplicar ao valor dos suprimentos e empréstimos feitos pelos sócios. E segundo a linha M do número 1 do artigo 23A do Código do IRC, este artigo, que é um artigo muito importante no Código do IRC, este artigo 23A é o artigo que estabelece os encargos que não são fiscalmente aceitos. Vamos só verificar aqui, artigo 23A do Código do IRC. Este aqui é o Código do IRS, peço desculpa, vamos só ali, estou a utilizar aqui dois códigos em simultâneo. Portanto, o Código do IRC, agora sim, é este, estabelece no seu artigo 23A quais são os encargos não dedutíveis para efeitos fiscais. Ou seja, não são dedutíveis para efeitos de determinação do lucro tributável os seguintes encargos, mesmo quando contabilizados como gastos do período de tributação. E neste mesmo artigo, a linha M, portanto, número 1, a linha M, refere que os juros e outras formas de remuneração de suprimentos e empréstimos feitos pelos sócios à sociedade, na parte em que excedam a taxa definida por portaria do membro do governo responsável pela área de finanças, salvo no caso de se aplicar o regime estabelecido no artigo 63. Ou seja, existe uma taxa de juro que estabelece aqui um limite. E essa taxa de juro já está definida, porque entretanto esta portaria já a temos há algum tempo, não é? Portaria 279/2014. Esta portaria diz-nos que manda o Governo, pelo Secretário de Estado, por aí fora, nos termos da linha M do número 1 do artigo 23A do Código do IRC, que, para os efeitos previstos na linha M número 1 do artigo 23A do Código do IRC, a taxa de juro anual a aplicar ao valor dos suprimentos e empréstimos feitos pelos sócios à sociedade corresponda à taxa Euribor a 12 meses do dia da constituição da dívida, acrescida de um spread de 2%. E esta é a taxa máxima fiscalmente aceite. E o número 2 refere ainda que, quando se trata de juros e outras formas de remuneração de suprimentos e empréstimos feito pelos sócios a pequenas e médias empresas, como tal qualificadas nos termos previstos no anexo ao Decreto-Lei 372 de 2007, a taxa a que se refere o número anterior corresponde à Euribor a 12 meses do dia da constituição da dívida, mais um spread de 6%. Então, se estivermos perante uma pequena e média empresa, devidamente qualificada, a taxa a considerar, a taxa máxima de juro a considerar para efeitos fiscais e fiscalmente aceite,
é a Euribor a 12 meses do dia da constituição da dívida mais um spread de 6%. E se for ultrapassada esta taxa? Se for ultrapassada esta taxa, o excesso não é fiscalmente aceito. E, portanto, quando não é fiscalmente aceito, significa que a empresa contabilizou um gasto, no âmbito aqui dos juros, que ultrapassa o limite fiscal. E essa diferença entre a base contabilística, aquilo que foi reconhecido e teve impacto na demonstração dos resultados, e a base fiscal, aquilo que é fiscalmente aceito e que está consagrado aqui na portaria que acabei agora de ler, a diferença, o excesso, o quanto foi ultrapassado, vai consistir num ajustamento fiscal a crescer. Isto significa que quando a empresa estiver a preencher a sua declaração modelo 22, portanto, na altura do preenchimento da declaração modelo 22, a empresa terá de fazer uma correção fiscal, um ajustamento fiscal a crescer, pela diferença entre os juros que foram contabilizados e os juros que são efetivamente aceitos do ponto de vista fiscal, porque aqueles que foram contabilizados ou contratualizados são superiores, a empresa foi utilizada uma taxa superior e nessa altura utiliza-se aqui um campo, que é o campo, conforme se pode ver na declaração modelo 22 quadro 07, os juros e outras formas de remuneração de suprimentos e empréstimos feitos pelos sócios à sociedade, campo 734 da declaração modelo 22, é este campo que se vai usar como ajustamento fiscal a crescer para corrigir o resultado da empresa na passagem do resultado contabilístico ao resultado fiscal. Porque aqui a portaria define, efetivamente, quais as taxas de juro máximas que podem ser usadas e, uma vez a empresa ultrapassando, vai reconhecer na demonstração dos resultados gastos de juros superiores àqueles que fiscalmente são aceitos pela taxa de juro máxima e, portanto, quando uma empresa contabiliza gastos na perspectiva contabilística superiores àqueles que são fiscalmente aceitos no âmbito do Código do IRC, teremos de ter um ajustamento fiscal a crescer, corrigir o resultado da empresa na passagem do seu resultado contabilístico ao resultado fiscal. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.